E como nós sempre o dizemos, né, o livro de Apocalipse ele tem promessas de bênçãos para quem lê e compreende. Então é muito importante só fazer esse destaque que a gente sempre faz nas lives, colocar aqui logo no capítulo 1 já tem essa promessa, né? Apocalipse 1, versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Infelizmente, o que a gente vê é muita interpretação equivocada na internet, né? Interpretações assim, que a pessoa pega só aquela passagem ou só aquele versículo e começa a fazer comparações com a realidade dela de hoje, né? Do século 21, ano de 2019. Ela não pega o youtuber, geralmente ele não pega todo o contexto, desde o capítulo 1, toda essa visão historicista, tudo o que aconteceu. Geralmente ele ignora tudo e aí pega uma passagem, aí começa a falar de chip, de anticristo, tenta adivinhar quem é e faz uma salada, uma confusão aí que a gente fica até chateado, né? Então foi por conta disso, de ver tantas e tantas pessoas no engano, que nós resolvemos fazer uma live interpretando o livro inteiro, do Apocalipse 1, capítulo 1, até o último versículo do Apocalipse 22, e provando, tanto na própria Bíblia, utilizando as chaves de interpretações bíblicas, quanto na história, pegando exatamente o período que aconteceu, fatos históricos. Então a gente está provando que essa interpretação historicista ela é correta, ela é completa, tudo bate exatamente. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura completa do capítulo 10, porque são apenas 11 versículos. Embora seja um capítulo muito rico, assim, tem um contexto bem amplo, acho que para a gente fazer a leitura agora de 11 versículos não fica muito cansativo. Então eu estou acompanhando aqui o chat. Eu vou continuar acompanhando o chat pelo celular, não se preocupem. Vamos dar início. Agora já estou vendo que está aparecendo para todo mundo. Então vamos lá. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém? Então, concluímos aqui a leitura do capítulo 10 de Apocalipse. Agora nós vamos passar para a interpretação. O que significa isso? Eu vou passar a palavra aqui para o irmão Flávio. Paz seja convosco, então, a todos os irmãos, novamente. E foi feita, então, a leitura do Apocalipse 10. Gostaríamos de informar a todos os nossos irmãos, né,
que antes de fazer a live, a gente sempre procura fazer uma oração para daí estar transmitindo a live para todos. A gente não faz a oração aqui ao vivo na live, mas a gente sempre faz uma oração para depois transmitir a todos. Muito bem. Um anjo forte. Nós já vimos em lives anteriores a palavra anjo na profecia sempre ligada à mensagem, a mensageiro, a povo mensageiro, né? Isso nós podemos ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19 e 20. Vamos à leitura de Apocalipse 1, versículo 19 e 20, novamente dando aí a interpretação da própria Bíblia do que seria anjo, né? Então diz assim: escreve, pois, o que viste, tantas coisas presentes, como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Então, anjos são os mensageiros. Mas como é que você prova? Ele está dizendo que as estrelas são anjos. Em Malaquias 2,7 diz que o sacerdote, ele traz o conhecimento, e dos seus lábios vem a palavra de Deus, porque ele é o anjo, ele é o mensageiro de Deus, né? Que no hebraico é malak, que significa representante, ou aquele que fala em nome de Deus. Esse anjo, ele é forte. Ele é forte porque a sua mensagem vai causar uma grande revolução, né? Só que ele estava vestido de uma nuvem, estava ocultado por uma nuvem. Isso significa que vai ser uma revolução silenciosa. Vai ser uma revolução tipo um fogo não soprado. Sobre a cabeça estava o arco-íris representa o concerto de Deus com a humanidade e representa também o evangelho da paz, né? Porque diz que as suas pernas ou seus pés eram colunas de fogo, ou como latão reluzente. Nós vemos essa passagem latão reluzente na passagem de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. Vou pedir para o irmão Gilberto ler para nós. Apocalipse 2, versículo de número 18. Compartilha a tela aí para a gente, por favor, irmão, para que vocês vejam uma das passagens que fala a respeito dessa questão de chama de fogo ou pés reluzentes, né? Vamos lá? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Olha lá. A Bíblia fala de calçado pelo evangelho da paz, né? Calçamento é uma questão de evangelho, pregação, o caminho, né? O caminho de Deus. Fogo representa conhecimento. Isso nós podemos ver quando Jesus disse: não vim trazer paz, mas dissensão, vim trazer fogo sobre a terra. Quando Jesus disse essas palavras de trazer fogo, ele estava se referindo a trazer o conhecimento da verdade. Porque a verdade, ela nos prova como fogo. A Bíblia fala que a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja pobre, cega e nua, porque ela compra o conhecimento ou o ouro não provado no fogo. Ou seja, não está vivido, não está realmente testemunhado. Mas quando a pessoa ela recebe a verdade e dá testemunho da verdade e vive a verdade, ela está sendo provada como que no fogo. Então nós vemos aqui que esse anjo tem alguma coisa a ver com a pregação do evangelho. O sol representa sempre a justiça, a verdade, né?
Lá em Malaquias, capítulo de número 4, diz: mas para vós nascerá o sol da justiça, né? Então, o sol, ele sempre, em profecia, representa a luz, a força, o brilho, a verdade, a justiça de Deus, né? Então, nós temos aqui algo relacionado com o testemunho deste anjo referente ao verdadeiro evangelho, que vai dar esse testemunho. E ele também segurava um livrinho aberto, né? Esse livrinho aberto também é mostrado como o livro dos 7 selos, né? Este livrinho, ele também é oferecido a João. O livrinho estar aberto significa que ele está revelado, ele é conhecido. Ele é conhecido da igreja, ele é conhecido dos verdadeiros adoradores. Diz que esse anjo, o Gilberto, ele colocou um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Mar, em profecia, significa povos, multidões. Terra representa territórios de nações. Então, essa mensagem vai alcançar muitas pessoas, tanto no sentido de pessoas mesmo, como no sentido de nações, territórios. Vai se expandir por vários territórios, vai expandir além das fronteiras, né? E diz que esse anjo ele vai bradar como um leão quando ruge, né? Se você pesquisar sobre o rugido do leão, o rugido do leão ele tem uma vibração, uma frequência que alcança vários quilômetros de distância, né? E é bem característico, né? O rugido do leão. Igual o uivo dos lobos, né? Que são ouvidos a quilômetros e mais quilômetros de distância, né? O rugido do leão também, ele chega a ser ouvido aí a mais de uma dezena de quilômetros nas grandes florestas, né? Então significa que essa mensagem ela é a verdade que vai rugir, vai mostrar a verdade para muitos povos, além das fronteiras, por todas as nações, né? Ao gritar, também diz que houve 7 trovões, ribombaram suas vozes, né? Quer dizer, os trovões eles ajudaram a ampliar mais ainda o rugido da voz desse leão, né? Do rugido do leão, o forte grito deste anjo. Ele rebombou em 7 vozes, em 7 trovões. O número 7, ele sempre representou na Bíblia plenitude e completude. Ou seja, começo, meio e fim. Teve um começo, um meio, um fim. Completou uma obra. Tipo, Deus levou 7 dias para fazer a terra. O Criador levou 7 dias para fazer a terra. Significa que teve começo, meio e fim. Foi uma obra completa, fechada. Depois dela não haverá mais. É uma obra única, né? Ele cessou a criação no 7º dia, tanto que a gente não tem como criar nada, a gente só tem como transformar, né? Você Exatamente. consegue fazer a transformação da matéria, a energia, mas criação mesmo foi cessada no 7º dia. Então, e esses 7 selos, 7 cartas, 7 cartas do Apocalipse, é o período da igreja. Começo, meio e fim, a história da igreja. Depois não vai mais haver a igreja. Após a volta de Jesus, não haverá mais igreja. A igreja já cumpriu o propósito dela, que era pregar o evangelho para todas as nações, dar testemunho da verdade. Então o número 7 sempre representou completude, completou, uma coisa completa.
Então, significa que essas 7 vozes que vão rebomboar também a voz do leão, né? Está relacionada ao evangelho da verdade, está relacionado à justiça, à verdade de Deus, né? Estes 7 trovões rebomboaram. Mas quando ele foi escrever o que esses 7 trovões disseram, o anjo falou: guarda segredo o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Ou seja, é uma coisa reservada somente aos escolhidos, aos verdadeiros adoradores. Guarda o segredo. Nisto o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu, jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nela existe. Não haverá mais tempo, não haverá mais demora. Agora vem algo importante para nós nos localizarmos aqui na profecia. Ao estudioso das Escrituras, que faz comparando uma coisa com a outra para se chegar à causa, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, nós vamos buscar referências para nós localizarmos a profecia na história. Vamos lá, então, em Daniel, capítulo 12, versículo 7, que nos dá uma referência sobre esse juramento do anjo, a que período que se refere, a que povo que se refere. Vamos lá, Apocalipse, Daniel 12, versículo 7. Irmão Gilberto, você pode ler para nós? Eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Muito bem. Então, nós temos aqui novamente um anjo que vai colocar um pé num lado e um pé do outro e vai fazer um juramento por aquele. O monoteísmo bíblico. Gilberto, você percebe o monoteísmo bíblico aí em Apocalipse 10 e Daniel 12? Sim, é um monoteísmo puro mesmo, entendeu? De um único Deus. Exatamente. Eu não vejo aqui um Deus trino, eu vejo um Deus único que criou os céus e a terra, né? Essa é a revelação, a maior revelação, a mais importante revelação do povo de Deus. É o monoteísmo bíblico, que há um só, único Deus. Quem seria este único Deus? Um Deus trino? Quem seria este único Deus? Não, em Deuteronômio 6 fica claro que é um Deus único mesmo. Só existe um Criador que criou todas as coisas, os céus, a terra, e o Espírito Santo. Na verdade, a tradução correta seria Espírito do Santo, tanto do grego quanto do hebraico. O Espírito de Deus é o próprio Deus, é o próprio poder de Deus. Isso a gente vê muito claramente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Mateus, se eu não me engano, é 20:10, que isso fica muito evidente. Olha, vindo, porém... não, é Mateus 10:20, acho que eu confundi aqui. Mateus 10, versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, o Espírito do Pai é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus, porque Deus é Espírito, não é uma terceira pessoa. Porque não sois vós quem falará, ele está falando para os discípulos, mas o Espírito, com E maiúsculo, de vosso Pai, que é quem fala em vós. Então, uma pessoa, um crente verdadeiro mesmo, fiel, que teve o novo nascimento através do Espírito Santo, ele está preenchido do Espírito de Deus em um certo grau. Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele estava preenchido sem medidas, né? Tem uma passagem que fala que o Pai deu para Jesus
o Espírito sem limites, sem medidas. Então ele estava totalmente preenchido do Espírito do Pai. Mas os profetas também estavam num certo grau. Falaram pelo Espírito Santo, né? Os profetas falaram movidos pelo Espírito Santo. Sim, que não é uma terceira pessoa, que é o próprio Espírito de Deus. Então, antes de começar essa live... Quem seria a pessoa do Espírito Santo? Quem seria a pessoa do Espírito Santo? A própria pessoa do Pai. A própria pessoa do Pai. Por exemplo, os apóstolos, eles chegaram a fazer milagres. Paulo ressuscitou uma pessoa, Pedro, Elias, também o Eliseu, e todos foram por meio do Espírito do Pai, entendeu? E não de uma terceira pessoa autônoma. Então isso é muito importante que fique claro, que é um dos grandes enganos, se não o maior, acredito que é o maior engano do sistema religioso. E é o mais difícil a gente vê em Apocalipse 10 uma referência muito clara ao único Criador, né, Gilberto? Sim, e vocês vão entender sobre esse engano, o que acontece, né? A verdadeira natureza do Messias, porque isso é fundamental para a vida eterna. E o sistema religioso ele não deixa você nem questionar. Em João 17:3, olha o que está sendo dito aqui em João 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Na King James está até mais óbvio. Eu vou depois pegar na King James. Então esse estudo vai deixar muito claro, entendeu? Para vocês essa questão da falsa doutrina da Trindade que confunde as pessoas. Então, só para dar sequência, esse povo que está falando aqui, que é um anjo, que é uma mensagem, é um povo monoteísta. Ele prega a verdadeira adoração ao único Deus, que é o Pai. Jesus mesmo, que é o Filho de Deus, ele disse que somente a Deus adorarás e prestarás culto. Sim. Então, adorar no sentido de prestar culto, somente ao Pai que se faz isso. Ah, mas tem passagem que diz que adoraram Jesus. Todas as passagens que falam adorar a Jesus, está a palavra prosknos, que significa reverenciar, encurvar-se em reverência. Apenas isso, não é prestar culto, adorar. Sim, porque Jesus é rei, você pode reverenciar, você pode se prostrar, exatamente, porque ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é mestre. Mas só na Deus... antiguidade, quando chegava perto de um rei, a pessoa dava uma pequena encurvada em reverência à pessoa, à autoridade. Uhum. Exatamente. Bom, continuando aqui então Apocalipse 10, este Criador, este único Criador, que foi a ele que foi jurado pelos séculos dos séculos que ele vive. Isso é uma coisa importante. Deus, o Pai, é o único que tem vida não derivada. Significa de eternidade passada a eternidade futura. Deus, ele em si mesmo tem imortalidade, vida não derivada. Isso nós podemos ver em 2 Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo 6:15, e João 5, que Jesus falou que o Pai concedeu ao Filho para que ele tenha vida em si mesmo. Quer dizer, Jesus tem vida derivada. Foi o Pai que deu a Jesus a vida eterna. Foi o Pai que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não foi Jesus para tirar uma dúvida aqui, Flávio, o nome aleatório perguntar, orar para Jesus é errado? Na verdade, a fórmula correta, a única fórmula correta é você orar para Deus por intermédio de Jesus, ou, como as pessoas falam de uma forma mais simples, em nome de Jesus. Porque olha o que está escrito aqui na palavra. Infelizmente, o sistema religioso ele não aceita a Bíblia, tá? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus.
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso aqui é a verdade bíblica. Então, existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando você quer fazer um agradecimento para Deus, por exemplo, obrigado, querido Deus, Pai amado, por este alimento, eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou um pedido também, você tem um pedido, Pai Santo, eu lhe peço em nome de Jesus, ou por intermédio de Jesus, a cura para esta doença, tal. Então você sempre vai se dirigir a Deus, mas passando pelo mediador, passando pelo intermediador, que é o Senhor Jesus, entendeu? Gilberto, leia Colossenses 3, versículo 17, para completar esse argumento. Colossenses 3, versículo 17. Então vamos lá. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sim, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Também exatamente, completa esse sentido de mediação. Em nome de Jesus. Então, esse é o unitarismo, o monoteísmo bíblico, né? Que é uma característica do povo de Deus, que está relacionado com a questão da marca da besta também. A marca da besta, ela nega isso. A marca de Deus confirma isso. A marca da besta nega isso. E a gente vai ver isso nitidamente em Apocalipse, capítulo de número 14. Só mais uma passagem bem importante aqui, Flávio, só para complementar mais ainda o que a gente está falando, ó, João 16, 23. E naquele dia me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, eu vou lá de dar. Então pedires a meu Pai em meu nome. Então Jesus é o mediador entre o Deus Todo-Poderoso e os homens. Você não pode pedir em nome de um santo, em nome de Maria, porque Maria, ela ainda não ressuscitou, entendeu? Ela foi justa, tudo, mas ela nasceu do pecado original. O único que não nasceu do pecado original foi Jesus Cristo. Por isso que ele foi gerado no útero de Maria diretamente por Deus. Porque se ele nascesse de uma relação normal como nós, ele viria com a desvantagem que Adão não veio. Adão ele também não veio com o pecado original, ele veio puro, tanto que eles não se envergonhavam de estarem nus. Ele não tinha a maldade que nós temos, né? Então Jesus ele também teria que vir sem essa inclinação para o mal, porque a gente já nasce com a inclinação para o mal. Por isso que Jesus foi gerado de uma virgem. Mas a própria Maria, ela não pode ser considerada uma divindade, entendeu? Não adianta orar para Maria, porque ela não pode ouvir. Ela está dormindo no pó da terra, junto com todos os outros que morreram até hoje. A primeira ressurreição, vocês vão entender que ainda não aconteceu. Isso está em Apocalipse, só que está mais para o final. Apocalipse 20. Ô, irmão Gilberto, vamos ver que o povo de Deus tem a marca do Deus vivo. Ele é um povo monoteísta, que faz em contraste com o povo adorador da besta, que tem a marca da besta. Apocalipse 14, versículo de número 6, 7 em diante, diz assim, olha que interessante. Isso tem a ver com Apocalipse 10. Tudo isso que nós estamos falando está a ver com Apocalipse 10, porque o juramento desse anjo foi em relação ao único Deus, ao único Criador. Sim, inclusive tem pastores, o Gilberto, que ensina assim, se alguém falar que não crê na Trindade, você nem conversa com essa pessoa, porque essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Eles ensinam isso para justamente criar uma barreira de resistência para a pessoa ouvir a verdade. Então você falar que não crê na Trindade, que você crê somente na Bíblia, que diz que há um único Deus, o Pai, Jesus é o Filho enviado de Deus,
e o Espírito Santo é o próprio Pai em poder, a pessoa não quer mais falar com você. Não, o pastor me ensinou que se alguém falar que não crê na Trindade, não é nem para conversar, que essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. O nível de alienação que o sistema religioso coloca. Mas deixa eu colocar essa parte importante aqui, que ela vai pavimentar o caminho para explicar a marca da besta nos capítulos 13 de Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, que está no Apocalipse 14, que diz assim, no versículo 6 em diante: Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele, está no singular, olha Gilberto, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Outro anjo, o segundo, continuou: caiu, Babilônia grande, que embebedou todas as nações com vinho do furor. Outro anjo ainda, terceiro, seguiu em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você vê que logo após citar o único Criador, a adoração a Ele, aquele está no singular, adorai aquele. Se fosse uma trindade, como que estaria escrito aqui? Adorai aqueles que criaram. Estaria no plural, mas não, aqui está no singular. E logo em contraste, o terceiro anjo está falando dos adoradores da besta. O que tem a ver? A besta e a sua imagem criou um dogma para ela, onde Deus já não é mais um. Ele não é Yahvé. Eles, inclusive, ocultaram o nome do nosso Deus Yahvé, trocando pela palavra Adonai, Senhor. Irmão Flávio. Para que não aparecesse o nome. Irmão Flávio, tem um comentário do André Brito que ele fala que nós queremos acabar com as tradições de 2000 anos, que chega a ser engraçado. O que Jesus Cristo fala sobre as tradições dos homens tentando prevalecer sobre as leis de Deus? Que ele fala, eu não sei se eu não me engano, é em Marcos, uma passagem. O que Jesus Cristo fala sobre as tradições? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Ou ele diz assim: vós me honrais seguindo tradições que são mandamentos de homens. Em vão me adoram. Em vão me honram. Seguindo tradições que são mandamentos de homens. É o que aconteceu, porque na verdade a Trindade ela foi criada como dogma só a partir do quarto, quinto século. Então, aqui pro André Brito, eu tenho essa passagem. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Então, o que o André está fazendo? Por tradição de homem, ele está anulando o primeiro mandamento de Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Por tradição de homens. E ele mesmo confessa isso no comentário dele. Que a gente quer acabar com as tradições. Sim, a gente quer acabar com as tradições. Olha, Marcos 7:9. É o próprio Senhor Jesus que ele veio para acabar com as tradições de homens. Sim, Jesus veio para acabar com as tradições. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7:9. Tá aí, André, o que você está fazendo. Você seria tratado como um fariseu daquela época. Porque você está invocando tradições que são do catecismo católico, que são posteriores ao concílio de Nicéia, foram inseridas a partir do século IV. Muitas bíblias de estudo têm isso, inclusive a Bíblia de Jerusalém consta isso. Por exemplo, que a ordem de batismo lá em Mateus 28:19 foi uma inserção posterior. Isso é do século IV, tradição de homens, tradição de liturgia. Não é original e as pessoas defendem as tradições. E Jesus ele foi totalmente contrário. Então, obrigado por reconhecer Bíblia, que nós estamos seguindo Jesus aqui. Aonde na Bíblia manda fazer o sinal da cruz e invocar a Trindade?
Eu Aonde nunca está vi. isso na Bíblia? E onde que na Bíblia Não manda tem. invocar mortos? Onde que a Bíblia manda invocar Também. mortos? Porque Jesus está vivo. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E a Bíblia fala que ele é o primogênito dos mortos. Ele é o único que ressuscitou até o momento. Ele é o único que está no corpo ressurreto, no corpo glorificado. Quem mais que está no corpo glorificado, além de Jesus? Não tem. Segundo a Bíblia, ninguém. Ninguém. Nenhum homem. Nenhum Então, homem se mortal. alguém está orando para mortos, está descumprindo a palavra de Deus. Exatamente. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Exatamente isso. O Praia Bahia escreveu isso aí. Realmente são tradições do pecado. Wilton de Lourenço escreveu. Agora, vamos aqui uma questão que é o âmago. O âmago, essa mensagem que ruge como um leão, é a mensagem do povo de Deus que estava, o remanescente de Deus que estava oculto lá na Idade Média. Por que a gente está dizendo que é isso? Que Apocalipse 10 está revelando esse povo verdadeiro, remanescente, que estava lá falando a verdade, rugindo como leão? Por causa de Daniel 12. Daniel 12 fala claramente que o anjo jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos, quando o poder do povo santo tivesse sido diminuído, foi o período de grande perseguição contra os verdadeiros adoradores, né? Então nós temos lá na Idade Média os valdenses, os bugomilos, os cátaros, os anabatistas, os huguenotes e vários povos que eram protestantes, que estudavam a Bíblia fugindo do poder papal. O poder papal arrecadava todo o dinheiro do Império Romano. Sabe, Gilberto, como que o Papa conseguiu todos os territórios da Europa? Como que o Vaticano adquiriu tanta riqueza e a maioria dos territórios principais da Europa? Como? Foi através de uma carta falsa. Uma carta falsa que eles disseram que teria sido deixado por Constantino, entregando todo o Império Romano Ocidental na mão do Papa. Essa carta, depois de um século, é que ela foi descoberta que era falsa. Mas aí a Igreja Romana já tinha se apoderado praticamente de toda a Europa. Falsa carta que eles forjaram, dizendo que Constantino teria cedido para eles os territórios do Império Romano, para você ver como que foi a farsa, né, da Igreja Romana para conquistar poder, dinheiro e domínio sobre toda a Europa. Uhum. Aí o que acontece? Aqui diz o seguinte, que este povo que estava envolto numa nuvem, isso significa, foi um evento silencioso, foi um evento que não apareceu, ele não foi divulgado assim, digamos, amplamente nos livros. Esse primeiro povo que brada como um leão, que ruge, é o povo de Deus, as verdades de Deus. Agora, se você fizer uma pesquisa profunda na história, quem inspirou os reformadores foi este povo remanescente do deserto, das montanhas, os valdenses, os bugomilos, né, da Suíça, os cátaros, os huguenotes, esses protestantes que viviam nos lugares ermos para escapar da perseguição do Império da Besta, este povo que rugiu como leão e a sua voz foi ouvida, e aí a voz dos 7 trovões reverberaram, alcançando mais pessoas. Mas, vamos dizer, o núcleo da manifestação que deu subsídio para os protestantes contra a Igreja Católica, contra o Papa, foi esse povo
escondido aí os valdenses de Pedro Valdo, de Lyon. Interessante que o Pedro Valdo, que foi o maior movimento de aderência aos habitantes das montanhas, esse comerciante, ele veio de uma cidade chamada Lyon, Isso, tô com a né? tela aberta aqui do Pedro Valdo. Exatamente. Rico comerciante de Lyon, né? Ele vendeu tudo que tinha, deu aos pobres e passou a seguir o puro evangelho. E teve muitos seguidores dele. E ele acabou encontrando também com o povo das montanhas, os Valdóis. Os habitantes dos vales eram chamados de Valdóis. E Pedro Valdo, não se sabe se o sobrenome dele seria Valdo mesmo, ou pelo fato de ele ter se unido com os Valdóis, ele tomou o nome de Pedro Valdo, né? Ele foi considerado depois herege pela Igreja Católica. Lê um pouquinho sobre Pedro Valdo para a gente ver aí, um dos que rugiram como leão na Idade Escura, no período dos 1260 dias. Só para esclarecer, irmão Flávio, tem bastante gente na live aí, 320 pessoas. Agradecer a presença de todos. Deixem o like aí para a live subir. O nosso entendimento com relação à reforma protestante, assim, a reforma protestante, ela foi importante, ela teve méritos, mas qual que é o problema? O problema é que ela foi uma reforma incompleta. Imagina que você pega uma casa toda caindo aos pedaços. Você vê que tem a fiação, tá com problema, tá em curto, tem vazamento, precisa pintar, tá saindo a tinta, o reboco, o piso tá estufado. Você fala, nossa, né? Que era a igreja católica, né? Tava uma tragédia. Eles estavam vendendo até indulgência, o padre perdoando pecados em troca de dinheiro, lá o papa, que era um negócio assim absurdo. E aí falaram, não, tem que dar um basta nisso, né? A gente tem que voltar para as escrituras, para as sagradas escrituras. Sola escritura, tota escritura, tal. Só que, infelizmente, eles acabaram cedendo em pontos essenciais. Não foi isso que aconteceu. Se a reforma protestante tivesse sido completa, nossa, teria sido ótimo, né? O mundo era outro. Agora a gente vê, né? No Brasil tem quase 50 milhões de evangélicos protestantes. E olha a situação que tá. São, acho que 500... Eu estava conversando com um pastor no sábado. Ele falou, das denominações principais, são 460. Então, como assim? Existem 460 verdades? Ou existe uma única verdade? Infelizmente, os protestantes, eles cederam em pontos essenciais. Essa questão aí da trindade, da guarda do domingo, heliocentrismo, morar no céu, o inferno já está inaugurado, imortalidade da alma mesmo para os condenados. Então tem vários pontos essenciais, inclusive pontos fundamentais para a salvação, que foram totalmente deturpados. Que eles acabaram mantendo o que a Igreja Católica pregava, e era tudo heresia. E inclusive o batismo, né? O Papa ele reconhece como igrejas irmãs, é isso, irmão Flávio? As igrejas evangélicas? Aquelas igrejas que aceitam o dogma da Trindade e batismo na Trindade. Toda igreja que batiza na Trindade e aceita o dogma da Trindade são consideradas filhas da Igreja Católica. O Manolo Jorge está perguntando. O Manolo está perguntando assim, como assim, rapaz? A reforma se baseia nas escrituras. O que está incompleta? Aí eu pergunto para ele, o que diz o quarto mandamento, por exemplo? Lembra-te do dia de sábado, para santificar. Só o quarto mandamento foi revogado? Se o próprio Jesus falou que ele não veio para tirar um único tio da lei, será que teve um apóstolo que revogou o quarto mandamento? Ou será que essa interpretação está incorreta? Aí que tá. Gilberto, tem uma parte interessante da história sobre Lutero e um amigo dele, influenciador, Caldat, a quase reforma protestante. Eu vou deixar o link depois para você colocar na descrição do vídeo, esse artigo sobre a quase reforma protestante. Martinho Lutero, ele foi influenciado por Caldat.
Caldat era amigo de Lutero e ele era sabatista, ele guardava o sábado. E ele vivia falando para Lutero: Lutero, a sua reforma só vai ser legítima se você também restaurar e falar da restauração do verdadeiro repouso, o sétimo dia, e não o domingo. Mas o Lutero não dava ouvidos para ele. Lutero estava interessado mais na questão política dessa reforma protestante. E isso acabou custando para o movimento da reforma a contra-reforma. Porque o que aconteceu? No Concílio de Trento, em 1540, se não me engano, ou 60, nesse Concílio de Trento, a Igreja Católica estava querendo decidir se ela aceitava as alegações dos protestantes, de Lutero e dos demais protestantes, como legítimas e que ela deveria se submeter, ou não. Diz que um bispo chamado... um bispo se levantou ali e ele começou a discursar. E ele disse: a reforma protestante que diz que é somente a Bíblia, ela é ilegítima. Ela não é verdadeira. Porque se eles realmente quisessem restaurar somente a Bíblia e não as tradições católicas, eles teriam que restaurar o verdadeiro dia de repouso, o sábado, e não o domingo, que é da nossa tradição católica. Ele falou isso no Concílio de Trento e conseguiu convencer a maioria dos bispos a votarem contra a reforma protestante, e aí surgiu o movimento da contra-reforma. Então, a reforma protestante ela já foi ilegítima porque ela não aceitou toda a verdade, ela aceitou parte da verdade. Isso custou exatamente o processo de contra-reforma, porque não foi legítima. Eles diziam somente a Bíblia e a Bíblia somente. Só que quando chegava nessa questão da Trindade, quando chegava na questão do domingo, o sábado, eles rejeitaram. Então, isso foi um grande problema e que realmente não ajudou a reforma a ser completa. Perfeito. Continuando aqui, então, no Apocalipse 10, diz que esse leão que rugiu, a sua voz também, depois o anjo vai reverberar em 7 trovões, mas não vai ser anotado o que esses 7 trovões falaram. Fica em segredo, né? O apóstolo João ele não teve permissão para escrever, ó. Sela o que os 7 trovões emitiram e não os escrevas. Então ele não teve... Ele até ia escrever, mas ele não teve permissão de Deus para escrever. Exatamente, porque a reforma ela foi esses 7 trovões aí. Mas ela não poderia ser escrito o que era o conteúdo, porque no conteúdo dela não estava a perfeita vontade de Deus. Ela teve importância? Teve. Mas o seu conteúdo não poderia ser divulgado, porque isso causaria confusão. Entendeu? E tem uma coisa, você pode ver que quem inspirou os reformadores foram o povo verdadeiro de Deus. Esse que ruge como leão era os nossos irmãos que estavam lá nas montanhas, os nossos irmãos sinceros que estavam dando até a sua vida por amor da verdade. E eles acabaram inspirando muitos dos reformadores e muitos daqueles que se levantaram na Alta Idade Média contra o poder da Igreja Católica, que vai causar aí essa grande transformação aí após a reforma, né? Nós temos aqui também algo muito interessante. Nós temos aqui mais um segredo. Este segredo é o segredo do povo de Deus, que vai caracterizar o verdadeiro evangelho que era pregado pela igreja de Deus naquela época, né? Isso está no verso de número 7, né? Sim. Vamos ler o verso número 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aqui tem uma coisa maravilhosa, o irmão Gilberto, e a todos que estão participando. Algo muito importante. Aqui vai mostrar a mensagem do verdadeiro povo de Deus. Porque aqui diz que
Na voz do sétimo anjo se cumpre o segredo. Naquela alta Idade Média, somente o povo de Deus, o verdadeiro adorador, o remanescente povo de Deus é que tinha essa mensagem. Os protestantes não tinham essa mensagem. Os protestantes, eles estavam protestando contra a Igreja Católica. Tinha algumas verdades? Tinha. Verdades que ajudaram a quebrar o poder da Igreja Romana? Sim, tinham. Mas não tinham as verdades principais, os segredos de Deus que teria sido revelado ao povo de Deus. E aqui diz o seguinte, que este segredo ele está revelado na voz do sétimo anjo. E este segredo é o mesmo segredo que Deus anunciou a quem? Aos seus servos, os profetas. Vamos descobrir qual é o segredo de Deus que ele anunciou aos seus servos, a todos que são profetas? Isso está em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 14 e 15. Pedi para o irmão Gilberto ler para nós. Então vamos lá. Apocalipse 11, 14 e 15. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E havendo no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha lá, o sétimo anjo ao tocar a trombeta, o que vai anunciar? Qual é a mensagem que é anunciada? Que os reinos... Sim, a sétima trombeta anuncia que os reinos vieram a ser do Senhor Jesus. E ele reinará para todo sempre. Do Senhor Deus e do Messias, Jesus. Isso, e do seu então, Cristo. A mensagem da igreja verdadeira daquela época, e até hoje, é uma mensagem de que o reino de Deus será estabelecido sobre a terra, de que as nações, os governos do mundo serão entregues a Deus e o Messias dele, que é Jesus, que vai reinar sobre a terra. Uma mensagem do milênio, do reino sobre a terra. Porque naquela época todos eles criam que iam morar no céu. Os protestantes pregavam o que a Igreja Católica pregava, morada no céu. Não tinha nenhuma noção do reino na terra. Só quem tinha essa mensagem de que o reino será na terra, o milênio, as nações vão passar a ser governadas pelo Messias, era a igreja que veio do deserto, que tinha o testemunho de Jesus. Então, vai cumprindo-se aqui o segredo de Deus, que ele reservou aos seus servos, os profetas. Então, este é o grande segredo de Deus. Exatamente. Continuando, então. Continuando, Apocalipse 10. Apocalipse 10, versículo de número 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Irmão Flávio, explica o que é o livrinho, que tem gente que chegou agora. Estamos em 300 e quase 350 pessoas. Então, só para o pessoal que está chegando agora, se puder explicar o que é o livrinho que ele tomou da mão do anjo. Então, esse livrinho trata-se do próprio Apocalipse, a revelação, que é o testemunho de Jesus, que é uma das características do povo de Deus. Você pode ver ali, em Apocalipse capítulo de número 5, que fala que Jesus é o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Né? Esse livro se refere ao próprio Apocalipse. O Apocalipse é um livrinho aberto, porque ele é um livro dentro dos demais livros da Bíblia. E nele contém toda a mensagem de profecias para a igreja, para o povo de Deus. Então esse livrinho aberto, porque você pode notar o seguinte, o livro de Daniel, por exemplo, ele era um livro, mas estava selado. Ele só foi aberto num determinado tempo, correto? O livro de Apocalipse não, ele já veio aberto. No primeiro capítulo de Apocalipse,
já está bem claro que é um livro já aberto para o povo de Deus sem selo. Por quê? Porque durante todas as eras o povo de Deus se basearia, se pautaria no conhecimento profético do testemunho de Jesus, que é o livro de Apocalipse. O testemunho de Jesus é o próprio livro de Apocalipse, não é livro de uma profeta ou profeta. Não é né? uma profetisa adolescente, irmão Flávio? Não é uma profetisa adolescente? Não. É que surgiu no século XIX uma profetisa que ela escreveu vários livros e que existe uma denominação religiosa que considera os livros dela como testemunho de Jesus ou espírito de profecia. Mas não, o testemunho de Jesus e o espírito de profecia é o próprio livro de Apocalipse. João, lá em Apocalipse 1, versículo de número 7, já estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, o próprio livro de Apocalipse é o testemunho de Jesus, e não livros de uma profeta que vai surgir no século XIX. Isso é o Apocalipse tremenda ele fecha o cânon. Depois não adianta surgir profeta Maomé, profeta Ellen White, profeta não sei o que lá. Hoje em dia você... O cânon já foi definido. Hoje em dia tem pregadores que se autodenominam apóstolos e tem até apóstolas. Mas não existe mais. O último apóstolo foi justamente João que escreveu o livro de Apocalipse. E a última profecia é justamente o livro de Apocalipse. Ele fecha o cano e acabou. O que vem depois é falso, entendeu? Não tem valor. Toda a revelação necessária para a salvação está contido na Bíblia. Tudo que veio depois é outro evangelho, do qual Paulo falou, que ainda que um anjo apareça dizendo, seja considerado anátema, porque é outro evangelho, não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno já está contido no cânon da Bíblia. Não tem mais revelação, profeta, livros, visões que tragam novas revelações de doutrina. Tudo que é suficiente para a salvação está contido nas Escrituras, e nenhum livro fora das Escrituras deve ser aceito ao mesmo pé das Escrituras. Nós temos que nos pautar somente por ela. Este livrinho aberto é o livro de Apocalipse. Por quê? Olha o que o anjo vai falar. Toma-o, devora-o, ele te amargará o estômago, mas em sua boca será doce como mel. O que nós podemos encontrar na Bíblia, uma referência sobre isso? A palavra de Deus, ela é como mel. Lá no livro de Salmos fala isso. A palavra de Deus é doce como mel. É muito gostoso estarmos falando aqui da palavra de Deus a todos vocês que estão participando, trazendo os segredos de Deus para nós. Isso nos alegra, isso é muito gostoso. Dá vontade de continuar falando. É uma coisa maravilhosa falar da palavra de Deus com verdade, né? Falar da palavra de Deus realmente pautado nela, né? Sem distorções. É doce como mel, mas é amargo como fel. Daqui a pouco sai alguém daqui do chat furioso da vida, vai nos atacar, vai denunciar, e aí vem a amargura, né? As consequências. Às vezes uma esposa que a gente perde porque ela não concorda com a verdade, é um parente que não quer mais falar com a gente, ou considera a gente agora como louco, ou como débil mental. Essas coisas que acontecem. Vem a amargar, vem a trazer um dissabor por causa da verdade. Na verdade, então, que acontece? A palavra de Deus, é isso que o irmão Flávio falou, ela é doce como mel. A pessoa, ela até ouve de bom grado, mas ela, no ventre, ela fica amarga. Por quê? Porque você vai perder seus amigos, as pessoas vão se afastar de você, vão achar que você tá louco, vão achar que você tá fanático, você vai aborrecer os pais, os filhos, a esposa. Então, geralmente eu falo pra pessoa, né, quando ela se converte, que a vida dela, geralmente, a tendência é piorar e não melhorar, né? Só que ela vai, primeiro a cruz, né? Só que assim, primeiro a cruz, depois a glória, né? Pela Exatamente. Vida eterna vale muito a pena, lógico.
É o ouro provado no fogo, né? A palavra de Deus também é comparada ao ouro. Lá em Provérbios, capítulo 2, diz que a palavra de Deus é como ouro, né? A sabedoria, a palavra é como ouro. E é provada no fogo. Esse fogo é a amargura, né? As provas que nós passamos por amor da verdade. Todos que piamente querem servir ao Senhor Jesus padecerão perseguições. O apóstolo Paulo explicou isso aí lá em Timóteo, né? Que todas as pessoas que querem seguir bem fervorosamente o caminho do evangelho, o testemunho de Jesus. Então, esse livrinho aberto aqui é o livro do Apocalipse. Agora diz que ele devorou o livrinho, ele se tornou amargo no estômago e doce como mel. Quando tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, significa ler, estudar ele, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Disseram, então, o anjo vai falar para ele: é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que acontece? Nós sabemos que a igreja ela ficou 1.260 dias ou anos vestida de saco, com cinza na cabeça, profetizando ali dentro do território do Império da Besta, que foi ali na Europa durante a Idade Média. Mas com a reforma protestante, com a quebra do poder da Igreja Católica, foi também numa época em que passou a ser descoberto outros territórios. Por isso que o anjo estava com um pé na terra e outro no mar. Você está vendo aí a questão? Porque vai haver novos territórios, vai haver novas terras, novas nações que vão surgir, que vão crescer após o término desses 1.260 dias, ou tempo, 2 tempos e metade do tempo. E aí o que acontece? A igreja vai migrar com a migração puritana da Inglaterra, da Europa, para os Estados Unidos, para as Américas. É a migração puritana. E junto com a migração puritana, que vieram os protestantes, esses trovões aí foi exatamente a reforma protestante. Nós vamos ter aí uma lista dos maiores reformadores, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, para vocês verem como que o que eles falaram, o que eles deixaram de legado realmente teve repercussão como um trovão, rebomboou por toda a Europa e depois para os novos continentes descobertos, cumprindo aqui exatamente Apocalipse 10. Então, a igreja, ao migrar também para a América, ela vai ter que ainda profetizar para muitos povos, nações e línguas, que vai ser os Estados Unidos, Canadá, México, América do Sul, que o evangelho ainda vai ser espalhado nesses continentes para daí realmente chegar ao fim. Mas aquele período de 1.260 anos de perseguição cruel contra a igreja, ele não volta a se repetir. Agora, o remanescente da igreja, aqueles que sobraram, o que restou, né? A própria palavra Sardes. Irmão Flávio, lá. a gente pode falar sobre aquele reformador que ele morreu por conta que ele não aceitou colocar a palavra verbo ele não aceitou adulterar o evangelho de João 1, né? Porque tem gente na live falando, no princípio era o verbo se fez carne, aquela doutrina espírita que vem de Nimrod, Semiramis e Tamuz, né? Esse negócio de verbo encarnado é uma doutrina babilônica, né? E, na verdade, o que acontece? Deus encarnado, né? Oi? Querer dizer que um Deus encarnou aqui na Terra. É uma doutrina babilônica. Deixa eu só colocar aqui explicar só essa parte aqui para as pessoas entenderem essa questão do verbo. Aí o Flávio já vai falar sobre o William Tyndale. Então, o que acontece? Eu vou dar só um contexto aqui e eu já passo a palavra para o Flávio. João capítulo 1. Na verdade, no princípio era a palavra e não o verbo. Logos em grego é um termo feminino. No princípio era o logos.
que é palavra em feminino, não se refere a Jesus. A doutrina da encarnação do Verbo provém do Concílio de Nicéia, que mudou o termo logos, palavra, do feminino para o verbo masculino e acrescentou o V maiúsculo ainda. A origem dessa doutrina, lá atrás, é uma doutrina platônica que foi trazida, acho que pela primeira vez, pelo filósofo pagão Filon de Alexandria, que influenciou... Na verdade, foi Heráclito, 110 a.C., e aí Filon, ele realmente divulgou mais isso em Alexandria. Filon, vamos dizer que é o pai do neoplatonismo, da teologia filoniana ou da encarnação do verbo, do logos, as potestades do logos. Ele influenciou o Anastásio, né? Isso, acho que o Filon de Alexandria, ele influenciou o Anastásio e os padres da época. E onde a gente consegue... inclusive Alexandre, que era diácono, e também Atanásio, que participou lá do Concílio de Nicéia. Sim, foram Atanásio. Influenciados pela doutrina filoniana. Exatamente. E na própria Bíblia Católica, a Bíblia CNBB, ela revela que não se refere a Jesus, né? Tá assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela no feminino, ó, existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito, tal. Nela estava a vida. Então a gente sempre vê que não tem essa questão do verbo. E numa Bíblia muito boa de estudo, é uma Bíblia que, embora as pessoas considerem como uma Bíblia católica, ela teve a participação de reformadores na época, de protestantes. Nós temos aqui na página 1842 da Bíblia de Jerusalém, conforme Gênesis 1:1, em João 1, de 1 a 5, o evangelista retoma um hino mais antigo, que reproduz o relato da criação em Gênesis. Então, o evangelista, ele abre João 1 com o relato de Gênesis, tanto que ele faz menção ao Gênesis 1 a 31. Escandido pelos verbos, Deus disse e assim se fez. Deus criou o mundo por seu verbo, isso é, por sua palavra. Salmos 33. Então, na verdade, o evangelista, ele abre o primeiro capítulo de João com um hino que ele tirou dos Salmos 33. Então ele fala aqui, ó, e depois consta ainda, o que é ainda mais agravante. É possível que os versículos LC2, enquadrados pela retomada redacional com Deus, e que quebram o ritmo binário do trecho, tenham sido acrescentados pelo evangelista para afirmar a divindade de Cristo. Então, na verdade, estava sendo falado sobre a palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz, palavra dita mesmo. Olha aqui, Salmos 33, 6 a 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, tal. Então o evangelista, a intenção original era abrir o capítulo 1 de João com um hino, Salmos 33. Só que aí teve esse acréscimo, ó. Essa quebra do ritmo binário, do ritmo redacional, com Deus, foi acrescentado pelo evangelista, um acréscimo posterior, né? Não foi, lógico que não foi por João, mas foi um acréscimo posterior que os padres fizeram para tentar inserir essa doutrina maligna aí de encarnação, de espiritismo, igual eles falavam. Então, agora eu vou passar para o Flávio explicar sobre esse reformador. Como que é o nome dele mesmo, Flávio? Eu vou colocar aqui. William Tyndale. Tá aqui, ó. William Tyndale. Pode falar. Então, William Tyndale, ele foi muito importante, porque ele estudou grego para poder traduzir a Bíblia para inglês também, né? E o fato de ele ter traduzido João capítulo 1 dentro da exegese correta do grego, custou-lhe a vida. Eu mandei para você pelo WhatsApp a figura da primeira página da tradução da Bíblia de William
Tyndall. Tá aqui. Se você puder abrir, né? Eu tô com ela aí, Aqui. eu vou dar um zoom aqui, mas tá aberta na Dá um tela em zoom aí. inglês. Dá um zoom no verso de número 1 e ao 3. Aqui, ó. In the beginning was that word. No princípio era a palavra. And that word was with God. E a palavra estava com Deus. And God was that word. E Deus estava na palavra. E Deus era aquela palavra. Deus era a palavra, né? Uhum. The same was in the beginning with God. E a mesma estava no princípio com Deus. All things were made by it, and without was made nothing that made was. Vejam o versículo 3. Ó, o versículo 3 ele é matador, porque ele tem uma coisa muito importante. Para quem entende um pouquinho de inglês, pessoal, prestem muita atenção agora, vocês nunca mais vão ter dúvidas sobre João 1. All things were made by it. It. It não é him. Se fosse Jesus, teria que ser him. Pessoa. It é coisa. Palavra é uma coisa. Palavra é coisa. Se fosse Jesus, jamais poderia estar escrito it. Porque it é só para objetos inanimados. É para coisas, assim, objetos, coisas. Palavra. E William, ele traduziu correto, porque era da palavra que estava falando. As coisas que foram feitas pela palavra. Ele traduziu correto. Foi por meio correto. da palavra que Deus criou as coisas. Só para confirmar isso, olha que importante. Em Hebreus capítulo de número 11, Hebreus 11, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, as eras, foram criados pela palavra de Deus. Lá também em 2 Pedro 3, verso 5 diz também a mesma coisa, que foi por meio da palavra mesmo, coisa, não está falando de uma pessoa. 2 Pedro 3, vou ler aqui, versículo de número 5. Porque a Bíblia não se contradiz, entendeu? Por que só isso estaria totalmente fora da narrativa? Diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, né? Que diz assim, no versículo de número 5, né? Mas eles fingem não perceberem que existiram outrora os céus e a terra, pela palavra de Deus, esta tirada da água, estabelecida no meio da água pela palavra de Deus, Então, os céus e a terra vieram existir pela palavra de Deus. Palavra mesmo. All things were made by it, and without it was made nothing that was made. Então, without it, sem isto, sem... Então, isso custou a vida de William Tyndall. Ele acabou sendo morto pela Igreja Católica por ter ousado traduzir João 1, colocando a palavra como palavra mesmo, e não como uma pessoa. Him. Por ele não pôr him, custou a vida dele. E foi ele que foi o precursor da Bíblia, que vai depois se espalhar pelo mundo inteiro, a King James. Flávio, eu posso ler um trecho aqui do que aconteceu com o William Tyndale aqui na Wikipedia. Essa Leia, é importante para a gente ver como que esses trovões, que são a mensagem reverberada do leão, né, do rugido do leão, que foi o povo de Deus, ele mexeu com todo mundo, influenciou todo mundo, toda a humanidade. Pode ler. Tyndale estudou as escrituras e começou a defender as teses da Reforma Protestante.
muitas das quais eram consideradas heréticas, primeiro pela Igreja Católica, que o perseguira, e depois pela Igreja Anglicana. As traduções de Tyndale foram banidas pelas autoridades e o próprio Tyndale foi queimado na fogueira em 1536 em Vilvoorde, 10 quilômetros a nordeste de Bruxelas, na atual Bélgica, sob a investigação de agentes de Henrique VIII e a Igreja Anglicana. Suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos ao rei da Inglaterra, o que de fato aconteceu anos depois. Então, ele foi perseguido pela grande meretriz, pela Igreja Católica, por ter feito a tradução correta. Olha que absurdo. E ele foi queimado vivo na fogueira. Então, a verdade, ela tem um preço muito alto. Né? A oração dele foi ouvida. Realmente, a rainha Elizabeth aceitou, inclusive, que muitos dos irmãos da Igreja de Deus, em toda a Gália, se espalhassem grupos protestantes e não conformes por toda a Inglaterra, foi aceito. Uhum. Leia um pouquinho do trecho do primeiro parágrafo, no finalzinho, que diz assim, ó. Apesar de numerosas traduções para o inglês, parciais ou completas, terem sido feitas a partir do século VII, a Bíblia de Tyndale foi a primeira a beneficiar da imprensa, a que permitiu uma ampla distribuição. Então, o fato dele ter traduzido a Bíblia para a língua vernácula e a língua comum inglesa, isso proporcionou que a Bíblia, após a descoberta da imprensa, por Gutenberg, se espalhasse pela toda a Europa. Aí está a questão do trovão, entendeu, o irmão Gilberto? Sim, sim. E o rei King James, assim, a Bíblia Miguel King James, ela é bem menos tendenciosa do que a Almeida, né, Flávio? Sim, ela ajudou muito a muitas pessoas que não tinham acesso à língua latina, né, porque as Bíblias eram traduzidas na língua latina ou no grego, né? Ele fez com que a Bíblia ficasse mais acessível. E vai ser o modelo da tradução do William Tyndale que vai, na verdade, ser impressa para grandes quantidades. É uma das coisas que contribui aí para essa voz do anjo aí espalhar, realmente ecoar os trovões aí. Nós temos agora Miguel Servet. Tem uma história muito interessante também. Miguel Servet. Uhum. Vamos ler um pouquinho dela. Miguel Servet, ele morreu em 1553, foi um teólogo, médico e filósofo humanista, interessando-se por assuntos como astronomia, meteorologia, geografia, jurisprudência, matemática, estudos bíblicos, medicina. Foi o primeiro europeu a descrever a circulação pulmonar. Pô, ele era um cara bem entendido, né? Fora um apreciador da teologia, onde posteriormente desenvolveu uma cristologia não trinitariana. Nós tivemos reformadores que tentaram combater essa doutrina maligna. Condenado por católicos e protestantes, ele foi preso em Genebra e queimado na fogueira como um herege por ordem do Conselho de Genebra, sob influência de algumas cidades vizinhas, onde a que mais se destacava era Berna. Miguel fora denunciado por João Calvino, mas este mesmo não participara da aplicação direta de sua pena, pois esta era uma escolha exclusiva do conselho da cidade, embora ele tenha sugerido uma pena mais branda. Ele foi queimado na fogueira, porque ele tentou combater a falsa doutrina da Trindade, e foi condenado por católicos, e João Calvino assinou embaixo, hein? Por isso que a gente fala, a reforma protestante ela foi incompleta. Subsistiram os principais erros do catolicismo. Os verdadeiros protestantes, eles foram perseguidos e mortos. Quem queria a reforma completa acabou sendo queimado vivo.
Agora, se a pessoa parasse lá, vamos só até aqui, já tá bom até aqui, aí tudo bem. Vai lá, faz um conchavo, faz um meio termo aí, só reforma o que não vai comprometer muito, tudo bem. Mas quando eles atacavam essas doutrinas realmente satânicas, aí eles eram perseguidos e mortos pela própria Igreja Católica com apoio dos reformadores, infelizmente. Infelizmente a reforma ela deixou a desejar. Ela deixou a desejar. Porque... Miguel Serveto, Gilberto, Miguel Serveto, ele fez todo um tratado teológico do Cristo homem, filho de Deus. E no momento que ele estava sendo queimado, vivo, antes de ele morrer, quer dizer, antes de ele ser queimado vivo, no momento que ele estava sendo levado no madeiro, foi ordenado que pusesse madeira verde para queimar mais devagar e ele tivesse uma morte mais lenta, para você ver como foi cruel. O que aconteceu? Ele conseguiu escapar da Inquisição, ele conseguiu escapar da mão do Papa, mas ele foi identificado por João Calvino, porque o João Calvino tinha um desafeto com ele, porque João Calvino teria feito um artigo sobre Trindade, do qual o Miguel Serveto desconstruiu todo o argumento do João Calvino, desafiando ele e mostrando que a Trindade era uma doutrina antibíblica. E João Calvino ficou com muito ódio desse Miguel Serveto, a ponto de que quando ele descobriu que ele estava naquela cidade, ele denunciou para que ele fosse entregue, né? Sim, aqui e ele foi queimado. Complemento. Oi? Aqui tem um complemento. Sob forte pressão de católicos e protestantes, Serveto escreveu um segundo livro, Diálogos, em 1532, onde rejeita o conceito da Trindade e tenta explicar seu ponto de vista teológico. Ele, no entanto, foi acusado de heresia por causa da sua insistência em negar o dogma da Trindade. E é um dogma mesmo, não está na Bíblia, é um dogma católico, do catecismo católico. Dogma humano. É um artigo, tem um artigo no catecismo católico, acho que é 1200 e pouco, eu não lembro de cabeça, que manda batizar em títulos. Porque todos os batismos em Atos, todos, Atos 2:38, qualquer batismo em Atos é em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que no catecismo católico, que não é bíblico, é em nome de 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo que pai pode ser até o inimigo, né? Que é chamado de pai da mentira. Então, e Atos fala que só existe um único nome por meio do qual nós podemos ser salvos. Por que as pessoas expulsam demônios em nome do Senhor Jesus Cristo, obtêm curas, e na hora da salvação, eles falam, não, Jesus é o único salvador, Jesus Cristo é o único salvador. Na hora do batismo para perdão dos pecados, invocam títulos. Não tem o menor sentido. A pedra que os edificadores rejeitaram se torna a pedra principal e angular. Tá sendo você vê que os teólogos rejeitaram o nome do Salvador Jesus no batismo para assumir um dogmatismo da Trindade. A Igreja Católica, ela rejeita o Senhor Jesus Cristo no batismo. E a evangélica acabou indo para o mesmo caminho, infelizmente. É muito triste isso. Eu só vou ler aqui Atos, acho que é 4:12, se eu não me engano. Atos 4:12, eu tô aqui na King James. Não há debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. E nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Então o único nome é o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual devamos ser salvos. Só que chega no batismo, que é para perdão dos pecados, para a salvação, e é uma ordem de Cristo, batizando-os em meu nome, eles trocaram por títulos. Então, para vocês verem como que é maligno esse dogma da Trindade. Tanto que o sistema religioso, eles tentam encalacrar isso na cabeça das pessoas e falam assim, se alguém não aceitar o dogma da Trindade, não é para nem conversar. Você nem conversa.
Eles põem medo. Ó, blasfemou contra o Espírito Santo, blasfemou contra o Espírito Santo. É só isso que eles sabem falar, porque esse dogma não tem respaldo bíblico. É. Quem estuda a Bíblia e vai realmente fazer uma investigação melhor, vê que não tem base bíblica, não existe batismo na Trindade. O batismo é todos em nome de Jesus. Mas para encerrar ali sobre a morte do Miguel Servet, o Uhum. que aconteceu? Nos momentos anteriores, antes de pôr o fogo, eles falaram para ele: confessa que Jesus é o Filho eterno do Pai, né? É que ele é o eterno Filho, né? Confessa. Se você confessar que ele é o eterno Filho, nós te livramos da cruz. Aí ele falou: como eu posso? Eu confesso que ele é o Filho do eterno Deus. Sim, ele é o filho Ele do eterno confessou que estava Deus. na Bíblia. Uhum. Ele é o Filho do eterno Deus, e não o eterno Filho de Deus. Ele é o Filho do eterno Deus. Não adiantou, queimaram ele vivo. Queimaram ele vivo com um fogo de madeira verde. E quem estava por trás disso aí era João Calvino. João Calvino que é João idolatrado, Calvino, né? Em algumas foi denominações ele é idolatrado, idolatrado. mandou queimar Miguel Servet por causa que era o desafeto dele, porque combateu a Trindade. Você vê como que chega aqui. Sim, É como Jesus diz: haverá um tempo em que os homens vos matarão, cuidando de estar fazendo serviço para Deus. sim. Sim. É, É, bem isso. Mataram este servo de Deus achando que estavam fazendo um serviço para Deus. A tal ponto que chegou a distorção da doutrina, da apostasia do anticristo, né? Para poder realmente chegar a esse ponto. mas Muito bem. vamos dar. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos procurar ter conhecimento. A tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus diz: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E lá nós vemos então um livrinho sendo comido. Um livrinho aberto significa que nós devemos comer a palavra de Deus, realmente ter ela na nossa mente, nos alimentar dela, ter ela todinha na nossa mente, guardar ela no nosso coração, para que a gente tenha discernimento dado pelo Deus Altíssimo. Então esse livrinho ele é doce ao paladar, mas ele amarga ao ventre. E ainda é necessário, assim como nós estamos cumprindo aqui, pregar ainda, falar para muitos povos, nações e línguas. Então a igreja ela vai encontrar uma porta aberta, a terra vai ajudar a mulher, vai engolir o rio que saiu da boca da serpente, a terra vai ajudar a mulher, essa terra é a América, e a mulher vai ali ter o restante da sua semente. Esse livrinho é o Apocalipse, são as profecias que vão ser proclamadas, como nós estamos fazendo agora, para muitos povos, nações e línguas aqui do novo continente das Américas. Só fazer um Pois é. esclarecimento aqui, irmão Flávio, uma pergunta que surgiu no chat. Eu esqueci o nome da pessoa que falou que já correu. Ah, Carla Maria. Que ela fala de Mateus 28:19, né? Que seria em nome dos três títulos. Mas na verdade, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, inclusive encontraram um papiro do Evangelho de Marcos em grego do ano 50, o Evangelho de Mateus foi o único que foi escrito em hebraico. E aqui nós temos uma Bíblia hebraica que revela a verdadeira redação. Então a verdadeira redação é aqui, ó: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em meu nome. O que Jesus falou de verdade é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em meu nome. Essa questão de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso só foi ser inserido bem depois no século IV. Isso tem também na Bíblia de Jerusalém, não é nenhum segredo. Quer ver? Isso a Igreja Católica ela revelou, né? Ela confessou e
O Papa Bento XVI, no livro dele, Introdução ao Cristianismo, ele fala que o batismo de Roma, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, teria saído de Roma. E alguns acusam que saiu da pena de Tertuliano, no ano 166. Esse negócio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é considerado o batismo pagão. Né? Batismo pagão. Então aqui, nota da Bíblia de Jerusalém, na página 1758. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Então isso foi uma coisa posterior. Se você pegar qualquer batismo de Atos, pegar aqui, ó, por exemplo, Atos 2:38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas batizado em nome de Jesus Cristo. Tem várias outras que eu não lembro de cabeça, mas tem um estudo só sobre isso, que pega todas as passagens. Sempre em Atos vai ser em nome de Jesus. Acho que Atos 9 também tem um batismo em nome de Jesus. Deixa eu ver se aqui em Atos 9... Só um segundo. Isso aqui é 9:6. Aqui, ó. Não, aqui é aquela parte de Paulo. Atos 8:12. 8:12, né? Atos 8:12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens quanto mulheres. Então, e do nome de Jesus Cristo se batizavam. Tem várias outras. Atos 8:16. 8:16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse é o batismo certo, válido. É dessa forma que você cumpre a verdadeira ordem de batismo de Mateus 28:19, né? Nos Codex está assim também, batizando-as em meu nome. É óbvio que não vai estar nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um negócio que veio depois e está no Catecismo Católico, um negócio da Igreja Católica posterior. Isso é de conhecimento público, assim, né? As próprias Bíblias de estudo trazem essa informação. Não é uma coisa secreta, escondida, nada. Só para fazer essa ressalva. Gilberto, isso aí cumpre também aquela profecia que diz que há de ser que todo que invocar o meu nome, naquele dia será salvo. Quando você invoca o nome Yeshua ou Jesus, você está invocando Yahvé salvação, salva, né? Então, o nome do Pai, a abreviação do nome do Pai está sendo invocado no nome do Messias, para a remissão de pecados. E os teólogos hoje rejeitaram a pedra principal e angular da esquina. Trocaram o batismo que é feito apostólico por imersão em nome do Messias por um batismo trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome nenhum. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Eles rejeitaram a pedra angular da esquina. Rejeitaram Atos 12, negaram, né? Atos 12:4, rejeitaram o único nome por meio do qual podem ser salvos e trocaram por títulos simplesmente. Que vieram obscuramente lá de um batismo pagão de Tertuliano, trouxe lá do... inclusive, Gilberto, só para nós encerrarmos agora a questão do batismo na Trindade, você sabia que naquela época, quando Tertuliano começou o batismo na Trindade, a pessoa era mergulhada 3 vezes na água? Isso está nos livros de história da Igreja Católica. Era mergulhada 3 vezes, né? Para ficar bem trinitário mesmo. Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ainda hoje a Igreja Ortodoxa Grega batiza assim também. O paganismo não tem limites, cara. O paganismo não tem limite. Exatamente, 3 vezes. Aí depois eles, para não ficar mal, né? Porque estava mergulhando 3 vezes, eles pegaram, estão mergulhando só uma vez só. Depois começaram a jogar 3 vezes a aguinha, né?
joga 3 vezes a aguinha na cabeça da criança. É o paganismo, né? Foi a apostasia profetizada pelos apóstolos, do qual nós deveríamos estar atentos aí e não aceitar a apostasia. Uhum. Irmão Bom, Flávio, então encerramos aí. Sobre Apocalipse 10, eu acho que faltou o último versículo só. Não, a gente já falou que importa que pregues a muitas nações, povos, multidões e línguas. A migração puritana, que é os irmãos que vieram da Inglaterra, da igreja de Mill Yard, o missionário Stephen Mumford foi pregando sobre os 10 mandamentos e sobre a questão de que o anticristo mudou os tempos e a lei, no ano de 1664, hein? 1664, ele chegou na cidade de Newport, em Rhode Island, na ilha de Rhode, e ali estabeleceu a primeira igreja sabatista nos Estados Unidos, organizada em 1671, né? Esse missionário veio da Igreja de Deus de Mill Yard, da Inglaterra. Na Inglaterra, a Igreja de Deus ela cresceu ali na região de Gales, foi reconhecida inclusive pela rainha da Inglaterra na época, Elizabeth. Isso está na enciclopédia Chambers, enciclopédia, que existiu vários grupos da Igreja de Deus espalhados por toda Gales, que se aferrava que o dia de descanso deveria ser o sábado, né? Esses grupos eram conhecidos como grupos não conformes, quer dizer, eles não aceitavam os dogmas da Igreja Católica e acusavam, eles mesmos denunciavam o Papa como o anticristo. Tanto é, Gilberto, que todos os protestantes, reformadores, pai do protestantismo, todos eles confessam que o anticristo é o Papa. Lutero falava isso, Wycliffe falava isso, John Hus falava isso, o próprio João Calvino falava isso, Wycliffe falava isso. Naquela época não existia nenhuma dúvida de que o anticristo era o Papa. Tanto que eles tiveram que inventar aquela história lá dos 7 anos, 3 anos e meio, tal, pegar, distorcer aquela última semana do livro de Daniel. Foi um papa jesuíta, jesuíta, maçônico, né, que inventou esse anticristo futuro. O nome dele era Francisco de Riviera. Francisco Riviera, no século XVII, é que veio com essa história para tirar os holofotes de cima do papa, que era o anticristo, estava sendo denunciado, né? Então ele pegou e inventou essa teoria futurista, a teoria futurista de um anticristo que viria no futuro, por 7 anos, e aí os maçons adotaram essa doutrina no século XIX e espalharam ela no meio das igrejas evangélicas fundamentalistas, batista, protestante, presbiterianas e metodistas. A metodista não tenho certeza, mas o mais presbiteriana, batista, é que eles pregam esse governo aí de 7 anos do anticristo sem ter na Bíblia, cara. Mais uma coisa que eles pregam, a Trindade já não tem na Bíblia. Esse governo de 7 anos do anticristo também não tem na Bíblia. E depois falam que as igrejas... E depois eles falam que são igrejas bíblicas. É uma piada, só que tá levando dezenas de milhares de almas para condenação, infelizmente. Que é o objetivo, olha, né? não há dúvida, para quem estuda o livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 de Daniel e o Apocalipse, não deixa dúvidas de que o poder papal, o pontificado, é uma espécie de César. Os papas são uma espécie de César. Morre um, já tem que ser substituído, mantendo o poder papal, que tem uma boca que fala coisas arrogantes e que tem uma trajetória de 1.260 dias ou 42 meses. Todas as profecias referentes ao anticristo, faça o estudo sobre o anticristo no canal do Evangelista Flávio. Ali tem uma playlist, O Anticristo. Ali você vai aprender quem realmente é o anticristo. Também tem Daniel e o Apocalipse. Mas a gente vai falar alguma coisa sobre Jan Hus ou vamos passar para o sorteio? John Hus, ele foi muito importante também para a reforma. Ele deu um testemunho muito forte.
Ele foi morto também, parece queimado vivo, e ele contestou o poder da Igreja Católica. Ele também cria que o Papa era o anticristo, e ele foi inspirado, viu, o Gilberto, também por esses irmãos do deserto, os valdóis, os valdenses, que habitavam no deserto. Foi muito corajoso o depoimento, o testemunho de John Hus, e isso vai rebomboar, né? Isso vai dar um eco à morte destes mártires da reforma, do protesto contra o poder papal, né? Por toda a Europa. E aí vai ser quebrado o poder da Igreja Católica, e finalmente, no final do século XVIII, quando Napoleão prende o Papa e atravessa o Papa com uma espada na França, né? Aí é separado o Estado laico, né, da religião. O Papa não é o falso profeta apenas. O Papa, ele é, na verdade, o anticristo, porque ele reúne o poder civil e o poder religioso. Essas duas coisas. E ele se considera Pontifex Maximus. Ele se considera no ponto máximo da pirâmide. Isso é o anticristo. Ele se assenta no templo de Deus querendo para si a adoração que pertence a Deus. Ele quer para ele essa adoração. Então, vários títulos do Papa são títulos blasfemos. Substituto do Filho de Deus, Vicarius Filii Dei, Dux Clerix, quer dizer, chefe do clero, sacerdote Dei em terra, sacerdote e Deus na terra, né? 4 títulos do Papa dá 666. E ele, assim, morre um, já tem que ser substituído. Sempre tem um representante humano, o poder papal. É um chifre pequeno. É o chifre pequeno de Daniel 7. Não tem nada a ver com o chifre pequeno de Daniel 8. O chifre pequeno de Daniel 8 é lá do contexto da Grécia, Antíoco Epífanes. O chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel se refere ao anticristo, que saiu de Roma, que é o poder papal. Então, John Hus, ele vai falar contra os abusos da Igreja Católica, ele vai ser um dos primeiros, dentro do próprio poder do anticristo, dentro do próprio meio ali, a se levantar contra aquele sistema e dar um forte depoimento que veio inspirar muitos. E ele mesmo foi inspirado por esses irmãos que viviam aí nos lugares longínquos, que eram considerados mais heréticos, né, que a Igreja Católica perseguia. Ela queria tentar matar, ela queria acabar com o resto da semente, né? Ela jorrou água da boca da serpente, né, como diz lá em Apocalipse 12. Aliás, Gilberto, finalizando aqui, então, nós temos Lutero também, que quebrou o poder da Igreja Católica com as 95 teses. Ele foi protegido pelos reis da Alemanha, pelos príncipes da Alemanha, que eram maçons. Por isso que Lutero não foi morto, ele estava protegido pela maçonaria, porque existia um interesse da maçonaria de diminuir e acabar com o poder do Papa, com o poder da Igreja Romana. Isso vai se concretizar 2 séculos mais para frente com a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte. Robespierre, né? O que aconteceu a Revolução Francesa, lá que guilhotinou milhares de pessoas na França e proclamaram o ateísmo, queimaram as Bíblias em praça pública. Aliás, que é o grande assunto que nós vamos tratar na semana que vem, se Deus permitir, as 2 testemunhas do Apocalipse. Olha que assunto interessante para a semana que vem.